E essa noite eu quero falar sobre isso, então, sobre SOS, ok? Sobre pedido de socorro. E não sei se você está passando por algum tempo de SOS, né? SOS é pedido de socorro, é pedido para salvar as nossas vidas. Quando estamos em situações extremas, quando estamos em limites, em realidades de vida ou morte, são situações que a gente precisa enviar um SOS. SOS às vezes pelo WhatsApp, às vezes você pode enviar pelo Messenger, ou você liga para alguém, SOS. Deus se importa com tempos de SOS. Deus se importa com tempos de socorro. Deus se importa. E talvez você, inclusive, veio aqui nessa noite, foi trazido por Deus aqui nessa noite, ou você está nos assistindo nesse momento, porque Deus tem se portado, como sempre, com sua vida, principalmente em tempos como esse, em tempos de pedido de socorro. Em tempos de SOS. Quando eu estava pensando e meditando na palavra ontem à noite, um pouco mais, refletindo aquilo que Deus tinha para nós, para ministrar ao nosso coração, Deus me lembrou de uma mulher chamada Agar. Agar tinha um filho que era chamado Ismael, e eles estavam no deserto, e Agar, sem suprimento, com temores no seu coração, em tempos de socorro, ela coloca seu filho distante no deserto, para que pudesse chorar e clamar a Deus. Deus envia o sinal de socorro, Deus envia um anjo para socorrê-la nesse tempo, e ali supre a necessidade, entrega palavras, promessas para ela e seu filho, e ela dá um nome àquele poço como o Deus que me vê. Deus nos vê em tempos de socorro. Eu lembrei também ontem à noite um pouco de Abraão, quando ele sobe ao monte, juntamente com seu filho Isaque, vai sacrificar seu filho Isaque em obediência a Deus, e no momento do sacrifício, no SOS, Deus envia novamente o seu socorro. Deus envia o seu socorro, e aparece então o cordeiro, e ele ouve o anjo dizendo: eis aí o cordeiro para o sacrifício. Pare, Abraão, basta. Ele envia socorro em tempos de SOS, e Deus então, e Abraão então dá um nome para aquele momento, ele dá um nome para a revelação que ele tem de Deus: Jeová Jireh, o Deus de providência. É interessante que a maioria das revelações de Deus para nós, para os seus filhos e filhas, quando Deus se revela nas escrituras para os homens e mulheres, a maioria das vezes foi em tempos de SOS, em tempos de socorro. Quando Deus vem intervir em tempos de socorro, Deus se revela um dos seus atributos, revela quem Ele é. Portanto, se você está em tempo de socorro, em tempo de SOS, saiba que talvez Deus tenha um tempo também de revelação para você. Deus quer revelar-se a você nesse tempo de socorro, nesse clamor que arde no seu coração, nesse pedido a Deus, esse sinal de SOS a Deus. Deus, Ele tem revelação para nós. Quando Jesus estava aí nos evangelhos, os evangelhos mostram muitos momentos onde Jesus, quando estava caminhando nessa terra, caminhando ali por Jerusalém, caminhando pelas cidades vizinhas, as pessoas vinham em pedido de socorro a Ele. Alguns SOS era por enfermidades, por doenças. Outros pedidos de socorro, outros SOS era por outras necessidades espirituais, necessidade de resolver situações que anos eles tinham passado e não conseguiam resolver. Algumas situações eram de vida ou morte, ou era plenamente de morte. E sabe, Jesus sempre respondeu ao SOS daquelas pessoas que chegavam até Ele, e Ele demonstrava sinais e maravilhas e curas para aquelas pessoas que tinham necessidades. Deus se importa com o nosso SOS, com o nosso pedido de socorro. Jesus se importa tanto, que antes Ele partir, Ele falou: olha, não fiquem preocupados, eu não vos deixarei órfãos, eu não vos deixarei sozinhos, eu não vos deixarei vulneráveis. O Pai enviará o Espírito Santo para vocês, o Consolador, o Paráclitos, e Ele estará ao seu lado todos os dias. Paulo fala em Romanos, que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, em tempos de socorro que nem conseguimos orar. Deus se importa com o nosso SOS.
Você está em tempo de SOS, você está em tempo de socorro. Quem sabe Deus te trouxe aqui para lhe socorrer. Salmos 46, a palavra de Deus diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente em tempos de angústia, em tempos de tribulação. Sabe quando o salmista está dizendo que Deus, Ele é o nosso refúgio, está dizendo que Ele é o nosso lugar seguro, Ele é a nossa proteção, Ele é o nosso ambiente, Ele é uma realidade que nos protege, Ele nos coloca debaixo de suas asas para nos proteger e nos tornar seguro. Deus, Ele é um local de proteção para mim e para você em tempos de socorro, Ele é o nosso refúgio. Aliás, a Bíblia diz que nas Escrituras, quando Deus ele se importa tanto com momentos de vida e morte que passamos, que Ele estabeleceu 6 cidades de refúgio. Quando alguém cometesse um pecado que não fosse de inteira vontade, de decisão, fosse uma consequência e tivesse que passar por consequências terríveis, aonde os vingadores, aqueles que queriam, né, que aquela pessoa que cometeu tal pecado pagasse o preço, de repente ele matou alguém, mas não de intenção do coração, e aí de repente aquela pessoa iria se vingar. Então Deus estabelece cidades de refúgio para que aquela pessoa pudesse ficar segura até que o vingador, né, morresse, até que o vingador não tivesse mais legalidade sobre aquela pessoa. E aquela pessoa então que cometeu tal pecado ou cometeu um erro, ela precisava estar nesse local de refúgio, essa cidade que o protegia, essa cidade que mantinha seguro, porque Deus se importa com vida e morte, Deus se importa com pedidos de socorro. Ele é o nosso refúgio, Ele estabelece lugares, pessoas de proteção para nós em tempos de socorro, em tempos de angústia, em tempos de tribulação. Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos coloca em lugares seguros. Segunda coisa que o salmista diz, que Deus, Ele é a nossa fortaleza. E a palavra ali não significa que Ele é a fortaleza que nos protege somente, mas que Ele nos torna fortes. Ele é o nosso refúgio, Ele nos protege e às vezes até nos mima, cuida de nós com muito cuidado, carinho, porque quem está em tempo de socorro está muito vulnerável, não é verdade? Se você está passando por um período de SOS, possivelmente você está mais sensível, talvez você está mais vulnerável, e Deus então te coloca nesse lugar seguro, e até te mima, é um refúgio de Deus. Mas Ele não somente faz isso, em tempos de tribulação, Ele nos fortalece, Ele é a nossa fortaleza, Ele nos torna fortes, para que quando sairmos desse refúgio, quando voltarmos à vida, quando voltarmos às atividades, quando voltarmos ao projeto, quando sairmos do tempo da angústia e da tribulação, saiamos mais fortes do que entramos. Por isso, Ele é o nosso refúgio, mas Ele também nos torna forte em tempos de SOS, para que nos tornemos mais fortes do que entramos quando passamos por socorro. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza em tempos de SOS, em tempos de socorro. Ele é o nosso socorro bem presente nesse tempo de tribulação. E muitas vezes Deus mesmo se revela a nós, Deus mesmo vem ao nosso encontro para nos socorrer nesse tempo. Mas eu quero compartilhar com vocês ainda, nessa noite, uma história não somente que Deus, Ele se torna esse refúgio e fortaleza, mas Deus usando pessoas para se tornarem refúgio e fortaleza para nós. E a intenção que eu entendo do coração de Deus aqui nessa noite é para dizer para mim e para você: em tempos de SOS, Deus se importa com você. E em tempos de SOS, Deus envia pessoas para você, para te ajudar. São instrumentos e agentes de Deus para socorrer minha vida e a sua vida, quando passamos por situações de vida e morte,
quando passamos por tribulações muito complicadas que não damos conta. Abra a palavra de Deus em Êxodo capítulo 2. Êxodo capítulo 2, então, nos conta uma história de um homem chamado Moisés, que todos nós, possivelmente aqui, conhecemos muito bem a sua história. Moisés, o libertador. Em Êxodo 2, Moisés ainda não estava como libertador, ele até tinha tentado ser o libertador, tinha tomado decisões como libertador fora do tempo. E aí ele acaba se perdendo, ele se complica, ele dá passos não saudáveis e acaba pegando uma rota não muito boa. Na verdade, uma rota onde a sua vida corria agora risco. E então Deus separa para ele, em tempos de deserto, em tempos de SOS, um refúgio e fortaleza. Um refúgio e fortaleza. No tempo que ele estava passando, e creio que Deus tem essa palavra também para você nessa noite. Êxodo capítulo 2, versículo 13, Moisés saiu no dia seguinte, e eis que dois hebreus, estavam brigando, então perguntou ao culpado, por que você está espancando o seu próximo? O homem respondeu, quem pôs você por príncipe e juiz sobre nós, está querendo me matar como matou aquele egípcio? Moisés ficou com medo e pensou, com certeza já descobriram o que eu fiz. Informado desse caso, o faraó quis matar Moisés, porém Moisés fugiu da presença de Faraó e foi morar na terra de Midian. Chegando então nessa terra, na terra de Midian, sentou-se junto ao poço. O sacerdote de Midian, dessa terra, ele tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e expulsaram aquelas mulheres dali. Moisés, porém, novamente o libertador nele se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. Quando elas voltaram para junto de Reuel ou Jetro, seu pai, este lhes perguntou, por que vocês vieram mais cedo hoje? Elas responderam, um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou a água e ainda deu de beber ao rebanho. Então Reuel, pai dessas meninas, disse às filhas, e onde esse camarada está? Porque vocês deixaram esse cara lá? Chamem um homem para que venham comer conosco. Moisés então veio. Moisés consentiu inclusive em morar com aquele homem. E ele então, esse homem, deu a Moisés a sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem Moisés deu o nome de Gerson, porque disse, sou peregrino em terra estranha. Olha só, deixa eu resumir essa história para vocês de forma rápida e breve. Moisés tinha matado um egípcio, libertador nele, e no outro dia ele esconde o corpo, no outro dia ele vai ver e tem 2 hebreus brigando, o seu povo, e ele quer intervir de novo, e aí uma palavra é dada para ele, e ele fica com medo, receio, porque descobriram que ele tinha matado o egípcio, ele foge. Agora ele foge desesperadamente, 40 anos no palácio, vivendo do bom e do melhor, agora rapidamente ele tem que fugir. Eu fico imaginando a cabeça de Moisés, eu fico imaginando a mente de Moisés, Moisés confuso, Moisés perdido, sem clareza, que rumo tomar, sem clareza, que rumo a sua vida tomou, porque talvez Moisés pensou, minha vida tomou esse rumo, o que aconteceu, o que eu fiz da minha vida, para tomar um rumo terrível como esse, agora, eu que era um príncipe, agora eu sou um fugitivo, minha cabeça está a prêmio. E não é só por uma nação ou um povo qualquer, era a nação mais poderosa daquele tempo. Como eu vou fazer da minha vida? O que será de mim? Moisés estava em tempos de SOS. E quando ele se depara lá no poço para beber água, ele vê algumas mulheres também em tempos de SOS, vulneráveis, com os pastores dali da região expulsando aquelas mulheres com medo possivelmente daqueles homens. Moisés novamente se levanta para defender agora, ele que era aquele que estava em tempos de SOS, vê alguém também em tempo de SOS e vai socorrer. Não é assim muitas vezes que acontece comigo, com você? Às vezes você está em tempo de socorro, você está clamando para que Deus envie algum socorro para você. Sabe que Deus envia muitas vezes alguém também com pedido de socorro. E aí você que está clamando por socorro, vai socorrer alguém.
Fala, mas e às vezes você pensa, Deus, mas eu que estou precisando, e agora o Senhor me envia para socorrer uma outra pessoa. E sabe o que Deus faz? Nesse tempo que você vai socorrer aquele que também está precisando de socorro, e você de socorro, Deus faz algo maravilhoso. E Deus, naquela situação, Ele traz paz muitas vezes ao seu coração, muitas vezes Ele traz resposta ao seu coração. Por isso que quando a gente está em tempo de socorro, não é bom a gente se isolar, é bom a gente pedir socorro. E às vezes Deus envia a gente para socorrer alguém. Não deixe socorrer alguém, porque de repente Deus tem tesouros escondidos nesse tempo para você, como teve para Moisés. E justamente aquele que estava fugitivo, aquele que estava mandando SMS, WhatsApp talvez para tanta gente, falou, Deus, o que eu vou fazer da minha vida? O que minha vida tomou? Ele vai socorrer alguém também. E é justamente nesse tempo que ele socorre alguém, socorre aquelas mulheres, que Deus prepara um lugar de refúgio e fortaleza para ele. Olha só que coisa tremenda, aquelas mulheres, agora socorridas por Moisés, chegam em casa, e o pai delas percebe, e fala, olha, o que aconteceu? Olha, um homem nos salvou, um egípcio. E aí então Jetro tem algum discernimento divino, eu não sei o que passou no coração de Jetro, mas aquele homem está correndo risco de vida. Vai lá e chama aquele homem depressa, corram até ele, manda ele vir para cá. E aí Moisés então vem, e olha só que versículo extraordinário, versículos 21 e 22, eu acho extraordinário. Deus muda a vida daquele que estava clamando por socorro. Moisés chega naquela casa, sabe o que acontece? Ele passa a morar naquela casa, uma casa de refúgio. Deus dá uma família para aquele homem. Naquela casa ele casa com a filha de Jetro, a filha de Reuel. Não somente isso, mas gera um novo futuro para ele. Aquele homem que tinha colocado seu futuro em risco, agora seu futuro pode recomeçar. Tudo pode começar novamente. Talvez você está aqui nessa noite, talvez você falou, olha, meu futuro acabou, eu coloquei meu futuro em risco, eu perdi oportunidades tremendas. Mas eu quero dizer para você nessa noite, assim como foi na vida de Moisés, Deus pode te dar um novo futuro hoje. Deus pode te dar um novo futuro agora. Não importa as decisões que você tomou, você pode recomeçar hoje como Moisés. E Deus prepara esse lugar, essa casa, essa noite e essa palavra para dizer para você, Ele é o seu local de refúgio, Ele é a sua fortaleza, Ele tem um local para te proteger e te tornar forte. Você pode começar o seu futuro hoje, agora, neste momento. Deus, Ele é poderoso para fazer isso. Deus muda histórias. Não importa quão terríveis e difíceis são essas histórias. Sabe, eu aprendo 5 coisas aqui nesse texto sobre Deus ser o nosso refúgio e fortaleza e colocar então pessoas para serem nosso refúgio e fortaleza. A primeira coisa que eu aprendo nesse texto é que Deus, Ele vê o nosso sinal de SOS. Deus, Ele vê o nosso pedido de socorro, mesmo quando não enviamos, mesmo quando só arde em nosso coração. Como eu disse no início dessa noite, a Bíblia diz que o Espírito Santo tem algumas características, e uma delas é interceder com nós com gemidos inexprimíveis, quando nem sabemos como orar. Deus intercede por mim e por você. Há 11 anos atrás, para quem não nos conhece, nós temos 3 filhos, e um dos nossos filhos, 11 anos atrás, nesse mês de novembro, nós estávamos no Rio Grande do Norte, não no Rio Grande do Sul, há 11 anos atrás, e passamos por uma experiência. Eu estava dando treinamento em São Paulo, e aí Gabriela me liga falando que um dos nossos filhos estava mal, não conseguia recuperar da enfermidade, e estava no hospital. Rapidamente eu vim de Campinas para Recife, que era passagem comprada, e aí de Recife eu peguei um ônibus para João Pessoa, e de João Pessoa peguei um outro ônibus para Natal. Em João Pessoa, então, quando entrei na rodoviária, peguei o ônibus, entrou um senhor de idade, e ele estava distribuindo folhetinho evangelístico. E aí ele entrou dentro daquele ônibus e foi distribuindo. E distribuiu para mim, né? Não sei, eu acho que eu não estava com cara de crente ou de cara de pastor. Distribuiu um folhetinho evangelístico. E o folhetinho evangelístico contava uma história.
a história de um navio que naufragou, e um homem então que foi levado então para uma ilha deserta. Ele conseguiu se salvar daquele naufrágio. Então naquela ilha ele construiu uma cabaninha, colocou uma fogueira, conseguiu comer e beber e adormeceu. Aquela fogueira então que ele construiu para comer, colocou fogo na cabana dele. Aquela cabana começou a pegar fogo. E aí ele acorda então pela manhã, já de madrugada, e olha para aquela casinha que ele tinha construído com palhas. E ele fica angustiado, ele fica entristecido demais. E na historinha que conta o folhetinho, ele começa a questionar a Deus, começa a reclamar: Deus, o Senhor me salvou do naufrágio agora, até minha casinha agora é queimada. Por que, Deus? Aonde o Senhor está? O que eu fiz de errado? E aí de repente, enquanto que ele estava murmurando, reclamando, angustiado, chorando, sem entender, perdido, sem rumo, numa ilha deserta, ele começa a ver um barquinho chegando e um navio muito ao longe, um som de barulho de um navio. E aí então aquele barquinho vai chegando e ele começa a gritar: estou aqui, e o barquinho chega. Então pegam e levam ele para o navio. No percurso então de volta para o navio, ele pergunta: como vocês me descobriram aqui? E no folhetinho estava dizendo: eu vi o sinal de fumaça que você me enviou. Deus vê nosso sinal de fumaça. Às vezes Deus cria o próprio sinal de fumaça, ainda que a gente não saiba, a gente não entenda, talvez, os tempos de socorro que a gente está vivendo. Deus, ele vê de longe. Deus envia sinais de fumaça. E Deus estava falando para o meu coração e o coração de Gabriela: estou enviando sinal de fumaça. Nós começamos a pedir oração em todo o país, e muita gente orando, e nosso filho foi curado de meningite pneumocócica, onde não tinha nenhuma possibilidade de ele sair dali sem sequelas, porque Deus se importa com o nosso pedido de socorro. Nosso pedido de socorro não vai para um lugar qualquer, ele vai para o coração de Deus. Deus, ele se importa, e às vezes Deus envia sinais de fumaça para ele mesmo responder. Moisés então não sabia, mas Deus já estava respondendo o SOS dele, através de um outro pedido de SOS. Deus vê, Deus vê. Talvez você ache que ninguém está vendo, talvez você não tenha coragem para contar algumas coisas para ninguém, mas Deus vê o seu pedido de socorro, às vezes silencioso, do seu coração. Segunda coisa que eu aprendo com esse texto é que Deus responde rapidamente. Fala comigo assim mesmo, com máscara: Deus é veloz. Deus é veloz. Deus responde velozmente ao nosso pedido de socorro. Olha só, Jetro, ele é uma resposta veloz de Deus. Ele fala: aonde está esse homem? Vá depressa buscar, ele está correndo risco de vida. Deus responde rapidamente, Deus responde velozmente o nosso clamor. Deus responde antes que você imagina o seu pedido de socorro. Deus, ele é rápido, Deus, ele é ágil, e Deus responde prontamente. Quando nós colocamos nosso joelho no chão e começamos a clamar, ele já envia a resposta. É verdade que talvez a resposta pode demorar um pouco a chegar, mas ele já enviou. Daniel certa vez estava orando, e o anjo então desce depois de algum tempo e diz: Daniel, homem muito amado do Senhor, Deus ouviu o seu clamor desde o primeiro momento que você orou. Ele enviou a resposta, mas houve batalhas, guerras celestiais, e Deus teve que enviar anjos para batalhar, para abrir os céus e a resposta chegar. Mas saiba, talvez você não esteja vendo, ouvindo a resposta, mas Deus já enviou sua resposta, porque Deus, ele responde rapidamente, velozmente, e ele prepara um lugar de refúgio, e ele prepara um lugar de fortaleza para mim e para você. Terceira coisa que eu vejo nessa passagem é que ele prepara um lugar de refúgio, não só para nós. Ele prepara um lugar de refúgio para nós
e nossa geração. Talvez a gente não entenda os lugares de refúgio de Deus. Talvez sejam locais que você nunca planejou. Veja, Deus envia Moisés, os pés de Moisés, para uma casa e um lugar que ele nunca sonhou ir. Talvez nunca estivesse nos planos dele, mas é justamente esse local que Deus separa para Moisés. Uma casa de um sacerdote de Midian. Deus prepara uma casa de um sacerdote de Midian, de um povo chamado Midianitas, para preparar o futuro libertador do seu povo. Deus, seus pensamentos são demais. Os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. Os sonhos de Deus, os planos de Deus são muito maiores e mais elevados do que nós podemos pensar. Os planejamentos deles são perfeitos. Talvez você não entenda, talvez você ache que isso é uma loucura, mas Deus é assim. Nós temos o privilégio de ter 2 meninas lá em casa, não que nasceram 2 meninas de Rondônia, né? As meninas estão aqui, 2 amigas nossas, lá de Rondônia, de Rolim de Moura. E Deus separou, e vocês conhecem esse local para nós, para a nossa casa, um local de refúgio. Deus separa locais de refúgio que a gente menos imagina, que a gente talvez nunca planejou, nunca passou pela nossa cabeça. Talvez você nem escolheria esses lugares. Moisés possivelmente nunca escolheria esse lugar. Mas sabe, as escolhas de Deus são perfeitas. Talvez você esteja questionando algumas escolhas de Deus hoje. Por que Deus? Por que essas escolhas? Por que o Senhor escolheu isso para mim? Talvez até casamentos estão em juízo aqui, em julgamento aqui do seu coração. Deus, por que o Senhor escolheu esse marido para mim? Porque a escolha foi essa esposa para mim. Talvez você tenha julgamentos, porque Deus escolheu algumas coisas para você. Quer dizer para você, as escolhas de Deus são perfeitas. São perfeitas. Talvez algumas circunstâncias que você vive, você questiona. Deus, por que o Senhor escolheu essa circunstância para mim? As escolhas de Deus são perfeitas. Deus prepara um lugar inimaginável para Moisés. Uma casa de Jetro com 7 mulheres. E é justamente ali que é o refúgio durante 40 anos. Não foi um refúgio para uma semana, nem para 10 dias, nem 40 dias. 40 anos, um local de refúgio que Deus separa para Moisés. Talvez você esteve em SOS durante alguns tempos, talvez alguns anos. Para Moisés foram 40 anos. Mas sabe, não importa o tempo que é, Deus sempre prepara um lugar de refúgio para dias, meses e anos para nós. Enquanto durar o pedido de socorro, vai durar o refúgio de Deus para mim e para você. Saiba disso. Deus não deixa você vulnerável. Deus não deixa você exposto. Deus coloca você num lugar de refúgio enquanto o socorro precisa para a sua vida e para a sua geração e para toda a sua família. Nesse local de refúgio, Deus faz com que Moisés recomeça não somente a sua história, mas sua geração. Moisés casa, Moisés tem filhos, Moisés, como ele mesmo diz, eu sou peregrino, e Deus constrói essa história para Moisés. 4ª coisa, e penúltima, que eu quero falar nessa noite. Deus nos faz fortes. Deus nos faz fortes. Em tempos de SOS, talvez você não entenda bem. Estou andando aqui que eu não consigo ficar parado aqui. Vamos lá, as telas aí, depois vocês brigam comigo. Em tempos de SOS, Deus nos faz fortes. Ele é o nosso refúgio e Ele é a nossa fortaleza. Ele nos faz fortes. Quando passamos por tempos de socorro, quando Deus nos envia para esses lugares, para sermos ali escondidos, guardados, protegidos e às vezes mimados por Deus, sabe o que Deus está fazendo nas entrelinhas? Sabe o que Deus está fazendo nos bastidores em tempos de socorro?
Deus está fazendo comigo e com você? Deus está nos fazendo mais fortes. Depois do SOS, nos tornamos mais fortes. Ele é a nossa fortaleza. Ele nos dá a sua força. E Ele nos faz mais fortes do que nós entramos quando passamos por tempos de socorro. Existem algumas pessoas que passam por tempos de socorro maiores do que eu e a minha casa. Muito maiores. Talvez eu não tenha dimensão do socorro que você precisa de Deus. Por tempos tão adversos que talvez você vive, eu não tenho a dimensão. Talvez sejam muito maiores do que os meus. Talvez sejam maiores do que o da minha casa, da minha circunstância, da minha realidade. É possível também que a minha realidade sejam maiores do que as suas. Eu não sei. Mas eu sei que cada realidade de SOS que nós enviamos para Deus e Ele vem nos socorrer ao final dela. Por mais difícil que seja. Ao final dela. Porque sempre tem um final, queridos. Sempre tem um começo. Sempre tem um final. No final delas, nos tornamos mais fortes. Essa noite você sairá daqui mais forte. Essa noite nós sairemos daqui mais fortes. Porque tempo de SOS não veio para nos destruir. Ele veio para nos colocar debaixo das asas de Deus. Ele veio para nos tornar mais fortes. Muito mais fortes do que entramos. Mais preparados. Foi justamente nessa casa e nesse local e nesse deserto que Deus pega um homem fugitivo, escondido, confuso, sem saber o norte para dar para a sua vida, e transforma esse homem em um libertador. Êxodo 18, depois vocês podem ler, é a trajetória final que a Bíblia nos apresenta de Moisés com Jetro, de Moisés com Reuel. Agora Moisés já voltou forte, já libertou o povo e agora ele está para percorrer o deserto, juntamente com o povo, depois que eles atravessaram o Mar Vermelho, 40 anos depois. A Bíblia nos apresenta Moisés e Jetro de novo numa conversa. E agora Jetro termina o seu trabalho de fortalecimento de Moisés. Jetro agora organiza e orienta Moisés como organizar a sua liderança. Agora, Moisés, eu te preparei para se tornar um libertador nesse lugar de refúgio. Agora eu preciso te preparar para ser um líder melhor. E Jetro então prepara Moisés e dá algumas orientações para se tornar um líder melhor. E a partir dali, a Bíblia não fala mais de Moisés e Jetro tão próximos. Obviamente eles estiveram juntos, mas a Bíblia não relata. Jetro, ele prepara Moisés desde o momento que ele aparece perdido, fugitivo. Como, o pessoal brinca, como um cachorro que caiu da mudança e está perdido, sem saber o norte. Moisés é absorvido, é acolhido, é recebido por Jetro. E Jetro, 40 anos, investe em Moisés. Investe agora em seu genro. Jetro dá o seu melhor, da sua filha, da sua casa. Dá o seu melhor. Sabe, Jetro parece com Deus. Deus deu o seu melhor para nós. Deus deu o seu melhor. João capítulo 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu melhor, seu Filho unigênito, Jesus, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça em tempos de SOS, mas tenha vida, seja socorrido e tenha vida eterna. Jetro é uma figura que a gente talvez não imagina de Deus. É uma tipologia, aonde alguém que dá o seu filho para reconstruir o futuro daqueles que recebem o seu filho.
Moisés recebeu o presente de Jetro, a sua filha, e reconstruiu a sua história. Deus, Ele deu seu Filho Jesus, para que a gente possa receber, e recebê-lo, casar também com Ele, porque nós, a igreja, somos sua noiva, e então reconstruirmos a nossa história para sempre, e nunca mais morrermos, termos vida e vida eterna. Jetro faz de Moisés mais forte, um libertador e um líder. Você está em tempo de socorro, você está em tempo de SOS, clamando a Deus. Deus é a sua resposta hoje, e sempre, sempre será a nossa resposta. Ele é a nossa resposta hoje, ontem e eternamente. Ele é o mesmo hoje, ontem e para sempre. Sempre será a nossa resposta. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Quero terminar essa noite. A quinta coisa que eu aprendo nesse texto é que Deus não preparou Moisés somente para ser um libertador naquele lugar mais maduro. Não somente preparou Moisés para ser um líder, mas Jetro deu daquilo que ele era. Jetro era o que os antigos chamavam de paz no deserto. Paz para pessoas que estavam no deserto. Nos séculos passados, alguns homens de Deus iam para o deserto, se refugiar no deserto, e eles se tornavam então paz para pessoas que precisavam de socorro, e essas pessoas iam até eles para receberem acolhimento, cuidado, atenção, direção para a sua vida. Eram pais, não pais para tempos de bonança, pais para tempos de deserto. Jetro era um pai no deserto. E sabe o que eu aprendo? É que Deus, em tempos de socorro, além de ser o nosso refúgio, a nossa fortaleza, sabe o que Ele faz? Sabe, com alguns propósitos escondidos de Deus para nós, Ele quer nos tornar pais e mães no deserto. Ele quer tornar a minha vida e a sua vida, depois do deserto, depois de ter aprendido com Deus no deserto, de ter se tornado forte no deserto, sabe, Deus tem um propósito maravilhoso: acolher outros que passam por dores similares às nossas. Pais e mães no deserto. Eu tenho orado, entre outras coisas, para que Deus levante pastores e discípulos, que não só discipulem outras pessoas, mas se tornem pais e mães. Não só pais e mães espirituais, mas se tornem pais e mães espirituais para pessoas em tempos de deserto. Porque eu creio que a tendência é cada vez maior de os desertos serem mais longos e mais difíceis. Por isso talvez haja uma urgência também maior de mais pais e mães para o deserto. Talvez você foi convidado por Deus aqui nessa noite para estar aqui ou nos assistir, para ser socorridos em tempos de deserto, mas talvez Deus tenha um propósito maior para você hoje, de fazer de você um pai e uma mãe para tempos de deserto, para outras pessoas no deserto. Sabe que Moisés se tornou, além de um libertador e um grande líder, 40 anos ele se tornou um pai no deserto. 40 anos sendo um pai
de uma nação no deserto. 40 anos, ele se tornou um grande pai. Não pai do palácio, esse não era o propósito, mas um pai no deserto. Nossas dores têm propósito, e parte desse propósito, não totalmente, mas parte desse propósito, é nos tornar mais fortes. Mais fortes. E por que Deus nos torna mais fortes? Para enfrentarmos outros desertos, sim, mas sobretudo, para ajudarmos pessoas que passam por dores como as nossas. Porque somente uma pessoa que passou pela dor que você passou ou passa, pode entender a sua dor. Por isso Deus chama a cada um de nós, em meio às suas dores, a se tornarem pais e mães no deserto. Eu tenho orado para que as igrejas sejam refúgios no deserto. O local onde pessoas perdidas, pessoas atordoadas, que perderam o seu futuro, que seu planejamento foi embora, que estão sem rumo, encontrem em cada igreja um oásis no deserto, um oásis cercado e protegido, aonde nada e nem ninguém pode nos atingir. Cidades de refúgio e fortaleza em tempos de socorro. Que cada igreja seja assim. Talvez essa noite seja para você, mas talvez essa noite seja para outras pessoas que lhe esperam, como um pai e uma mãe no deserto. Se coloque de pé nessa noite. Talvez você esteja em tempos de SOS, pedindo socorro a Deus. Talvez seja um socorro que você já está gritando e todos estão ouvindo. Talvez seja um socorro que ninguém está ouvindo, porque a dor é tamanha que os lábios não conseguem expressar mais essa grande dor. Essa grande dor. Às vezes são confusões dentro de nós, conflitos e questionamentos. São dias difíceis. Eu quero, antes de fazer esse fechamento e orar por você, eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Eu quero ler os Salmos 46 que iniciei nessa noite. E minha intenção nessa leitura é que o Espírito Santo, aquele que intercede por nós, que está ao nosso lado e está em nós, ele fale com você e continue falando com você. Que esse Deus, ele fale ao seu coração e faça desse momento um momento diferente para a sua vida. Salmos 46 diz: Deus, ele é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o nosso socorro bem presente nas tribulações. Ele é o nosso SOS. Portanto, você não precisa temer, ainda que a terra se transforme, os montes se abalem no meio dos mares, ainda que as águas fiquem tumultuosas, espumejam, e na sua fúria os montes com medo estremecem. Deus está te dizendo que existe um outro lugar aonde ele se faz presente. Versículo 4 diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o nosso lugar de refúgio, o santuário das moradas do Altíssimo, que esconde as nossas vidas debaixo das suas asas.
Deus, Ele está no meio dela. Jamais será abalada, porque juntamente com a tentação, Ele enviará o escape. Deus te ajudará desde o romper da manhã, porque ainda que o choro dure toda uma noite, Ele virá ao amanhecer. Deus virá ao amanhecer, ao romper da manhã, Ele vem com as suas misericórdias renovadas sobre nós. Bramam as nações, reinos se abalam, mas Deus, Ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco, está comigo e com você. Oh, o Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Deixa eu falar para você, feche seus olhos, ouça o que Deus, o Senhor dos Exércitos, faz. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo. Ele quebra o arco, Ele despedaça a lança, Ele queima os carros no fogo. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é todo-poderoso. Ele é onipotente. Aquietem-se. Aquiete seu coração, porque tem dias que é difícil aquietar o nosso coração. Tem dias que o coração está profundamente inquieto e angustiado. Mas essa noite Ele diz: aquietem, aquietem, aquietem-se. Saibam que eu sou Deus, o Todo-Poderoso. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso, está conosco. Ele é todo presente, Ele é onipresente, Ele está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele é onisciente. Ele sabe que precisamos de um lugar de refúgio. A esse Deus onipotente, o Senhor dos Exércitos, a esse Deus onipresente, aquele que está conosco todos os dias até a consumação do século, a esse Deus onisciente que prepara um refúgio para nossas vidas, mesmo quando não conseguimos saber aonde é esse refúgio, Ele nos traz para junto de si. A esse Deus eu convido você a se render a Ele nessa noite. A esse Deus.